Ronaldo Serápicos, você continua acompanhando a CPI? A CPI hoje decidiu convocar 9 governadores, decidiu convocar prefeitos. Vai se votar se convoca ou não o presidente Jair Bolsonaro. Vão reconvocar o Eduardo Pazuello, ou seja, vai ter mais uma sessão do Eduardo Pazuello na CPI. E ontem teve a sessão da Mayra Pinheiro, que é a secretária de Gestão em Educação e Trabalho do Ministério da Saúde. Você acompanhou as notícias, acompanhou o depoimento? O que você tem a contar para a gente sobre a CPI hoje, Ronaldo? Ronaldo? Oi? Caiu a conexão do Ronaldo, então eu passo a bola para o Pavão. Então, Paulo, daqui a pouco o Ronaldo volta. Ontem foi assim, foi um festival, assim, o depoimento do Pazuello já deu o tom, e aqui eu quero fazer um parênteses, assim, quem treinou o Pazuello e a doutora Maíra, a capitã Cloroquina ontem, olha, tá de parabéns, porque eles foram muito bem treinados, estão sendo eficientíssimos. A questão ontem, eu vejo assim, eu resumo o depoimento da doutora Maíra numa única pergunta do senador Otto Alencar, da Bahia, que é médico. Ele perguntou, doutora, como é que se trata a poliomielite? Vacina. Como é que se trata o sarampo? Vacina. Como é que se trata chikungunya, zika? Vacina. Como é que se trata não sei o quê? Como é que se trata a Covid? Vacina. Ora bolas. A mulher é a responsável, ela é a mais, isso tem que ser bem dito, é a mais antiga integrante do Ministério da Saúde e do governo Bolsonaro. Ela está desde o início. Então ela sabe exatamente se ela é a gestora de educação e trabalho do Ministério da Saúde e reconhece que o meio mais eficaz de se combater os efeitos e se enfrentar a Covid é a vacina, ora bolas, só eu vi as inúmeras declarações do governo federal, começando por presidentes, ministros, senadores, deputados, todo mundo que apoia, ser contra a vacina, só eu assisti essas matérias, só eu vi que o Bolsonaro e o seu governo se colocaram contra a vacina desde o início, só eu estou vendo que o presidente não usa máscara, só eu estou vendo que eles não defendem o distanciamento, só eu estou vendo isso. Então é absurdo. A própria doutora Cloroquina falou ontem, não, é a vacina. Então, e outra coisa, tratamento precoce, o senador Otto Alencar, tratamento precoce para vírus só existe na cabeça do governo Bolsonaro. Qualquer médico, e eu estou repetindo o que o senador Otto Alencar falou, vírus não se combate por antecipação. Ele falou, você dá remédio antecipado para quem tem sarampo, para evitar o sarampo? Isso não existe. Então por que as pessoas insistem em falar besteira em relação a tratamento preventivo contra um vírus? Sabe, isso médicos estão falando. Ontem a doutora Maíra falou, o Ministério da Saúde não precisa seguir o que a OMS fala. Aí foi perguntado, o que é o que a senhora segue? A gente segue outras, quais são as determinações? Não há, a doutora Maíra não falou, Paulo e telespectadores, não há informação nenhuma do governo oficial do que eles seguem. Eles seguem, sabe aquele comercial antigo que era a Fernanda Montenegro? Numa praça, numa rua, num lugar, num tempo, é a mesma coisa. É sempre um estudo, é um parecer, é um trabalho, ninguém sabe qual é o trabalho, qual é o estudo e qual é o fundamento para esse posicionamento do governo. Então a gente está vendo que é uma grande farsa o depoimento dessa doutora Maíra, é uma grande farsa o depoimento do general Pazuello e é uma grande farsa o posicionamento do governo federal em relação a essa pandemia. Eles têm um posicionamento absolutamente fora dos padrões racionais e joga as pessoas à morte.
Ele joga as pessoas à morte. Porque as pessoas que acreditam no governo federal, no Ministério da Saúde e nesses profissionais, eles se jogam à morte. E aqui em Santos eu posso citar nominalmente vários que defendiam até a hora do último suspiro o governo federal e agora estão fazendo companhia ou para as minhocas ou no vasinho com as cinzas depois de serem cremados. Olha, o médico Eduardo Yabuta mandou para mim uma mensagem hoje que exprime exatamente o que eu penso em relação a isso. Eu não sou médico, eu me pauto pela opinião dos médicos, e o Eduardo Yabuta é um médico que eu respeito muito, acompanhou muitos casos de Covid em Praia Grande, é do Comitê de Enfrentamento de Santos agora também. Ele fala assim: o que pauta as decisões mais precisas nas ciências médicas são os estudos duplos cegos, randomizados, placebo controlados. São esses estudos. Nessa esteira de raciocínio, nenhuma das drogas caracterizadas como tratamento precoce demonstrou benefícios frente ao placebo. O resultado de quem tomou placebo foi exatamente igual ao resultado de quem tomou ivermectina, hidroxicloroquina e tal, tanto nas fases iniciais como nas fases mais avançadas. Mesmo assim, respeito o posicionamento de colegas que tenham visões contrárias, especialmente do Arnaldo Haddad, que é também comentarista aqui e que defende a ivermectina e a cloroquina. Nós não temos ainda de volta a conexão com o Ronaldo Serápicos, então a outra matéria relacionada à política brasileira hoje é a de que o jornal Estado de São Paulo, foi você que me disse, também o Jornal Nacional da Rede Globo ontem, vários jornais e telejornais transcreveram, reproduziram uma parte do relatório da Polícia Federal na Operação Aquanduba, em que é dito que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, há fortes indícios de cometimento de crimes por ele nessa questão da exportação ilegal de madeira. Paulo, e é aquilo que a gente estava comentando antes. Esses fortes indícios, eles não são nem originários do Brasil. O governo americano é que está fornecendo essas provas e essas provas são contundentes, de acordo com informações. Há inclusive, porque está todo mundo apavorado com isso. Porque há uma situação muito clara, Paulo. O presidente Bolsonaro falou: no meu governo não há corrupção. E esse fato, se comprovado do jeito que está sendo feito, é corrupção ativa durante o governo Bolsonaro. Então, assim, se livrar do Ricardo Salles hoje é um problema muito sério para o Bolsonaro, porque ele é uma das estrelas do governo. Tá? Junto com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, existem algumas estrelas do governo Bolsonaro. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, o Ricardo Salles. E ele já havia sido investigado quando o secretário do governo aqui de São Paulo, na gestão Alckmin, foi diretamente para o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos perfeitamente a lembrança que em 2019 o Brasil pegou fogo de norte a sul, o Pantanal foi praticamente dizimado, ele está renascendo, a Amazônia passaram a boiada de todas as formas, que é o que o próprio Ricardo Salles falou naquela reunião de 22 de abril do ano passado, que ainda teve a presença do ministro Sérgio Moro, então. O que acontece, Paulo? Há um caso claro, forte e muito consistente de corrupção no governo. Se ele cai, vamos investigar a corrupção. E outra coisa, o diretor da Polícia Federal do Amazonas foi afastado no momento que ele denunciou isso. Então, assim, os fortes indícios podem levar até uma conexão direta com a presidência da República. Porque, sinceramente, Paulo, eu não imagino que o Ricardo Salles faria o que ele fez desde que ele assumiu, destruindo a legislação ambiental, destruindo o meio ambiente, destruindo a preservação, destruindo a fauna e a flora brasileira, em detrimento de quem? De bandidos que compram madeira ilegal. Que foram para onde essas madeiras? Nos Estados Unidos. E em outros países Em também. outros países, mas principalmente nos Estados Unidos. E os Estados Unidos mandaram um dossiê para o Brasil com provas, com informações. E a gente não pode se esquecer, Paulo, que em 2010, a gente
puxar um pouco, quando o governo Barack Obama descobriram que estava grampeando a então presidente Dilma. Então, assim, se grampearam lá atrás, estão grampeando hoje. E vão dar para o Brasil de bandeja. Então, todas aquelas bravatas... Sabe aquela história do presidente Bolsonaro ser o último presidente do planeta a parabenizar o presidente Biden? A conta está chegando agora. Nós estamos recebendo a fatura de todo esse desdém, de toda essa falta de vergonha na cara do governo e agora a corrupção. Então é aquela coisa, o governo Bolsonaro falou que era nova política, é manipulado pelo Centrão. Falou que não tem corrupção, deu aumento para ele mesmo, para os outros. E agora tem um caso flagrante de corrupção. Tá faltando o quê? Nariz de porco, perna de porco, rabo de porco. Só não é porco, não vê quem não quer.